Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Universo Oculto 17. Eu sou a Sol, para quem não me conhece. Eu faço as leituras de tarô aqui no Universo Oculto, porém, gente, eu trago uma novidade que eu achei super interessante para você que quer aprender, para você que já iniciou a leitura do tarô, quer aprender o tarô, até mesmo tarólogos. Porém, tem tarólogos que eles são autodidatas, tá? Eu tive este livro que eu vou falar sobre ele para vocês. Eu trago essa informação, vou fazer esse quadro novo aqui no Universo Oculto 17 para você que tem interesse em aprender, tá? Se você já sabe, você é tarólogo, taróloga, cartomante, você não tem interesse, mesmo assim eu agradeço por você ter clicado nesse vídeo aqui. Eu venho trazendo uma informação, inclusive é o Universo Oculto, gente, eu escolhi esse nome não foi por acaso. Universo é porque eu vou trazer no Universo Oculto quadros referentes a tarô, numerologia, cabala, sobre cristais, ervas, banhos, cromoterapia, aromoterapia. Eu vou trazer um vasto conhecimento sobre energias ocultas. Por isso eu escolhi esse nome, Universo Oculto. E 17 eu vou explicar para vocês quando eu trouxer quadros referente à numerologia, tá? Então tem tem toda uma energia, um preparo para fazer um jogo de tarô. Mas para você que é iniciante, eu escolhi dividir aqui com você, tá? Que tá me assistindo. Todo início é complicado, todo início a gente fica naquela ansiedade, ai, como que eu vou fazer? A mesma coisa aconteceu quando eu iniciei sobre o tarô. E está sendo nesse vídeo também, gente. Eu não sabia como começar, mas tudo tem que dar o primeiro passo, sabe? Depois a gente vai aperfeiçoando. Apesar de já fazer as leituras, que para mim é super tranquilo, eu trago esse quadro aqui no Universo Oculto 17 para ensinar vocês como iniciar, quais as técnicas, o que é o tarô, para que serve o tarô, como eu utilizo o tarô. Então serão vários vídeos, tá? Que após gravar, depois que tiver vários, eu vou montando uma playlist. Então assim você vai poder estar seguindo passo a passo, aprendendo com calma. Então vamos lá. Aqui eu trago este livro, que foi o meu primeiro livro de tarô, que eu comprei. Essa história que eu quero dividir com vocês é o seguinte: um dia eu estava andando num shopping e, gente, eu tenho amigas que são cartomantes, tarólogos, né, tarólogas. Esse mundo de tarô já é desde criança. Eu gostava de mexer com cartas, mas eu nunca entendi por que eu gostava de mexer com cartas. E eu pegava as cartas, né, ficava ali lendo, enfim. Passei em uma loja no shopping, eu amo livraria, eu tenho um monte de livros aqui. Sempre gostei muito de leitura e isso também eu me descobri, eu entendi por quê quando eu estudei cabala. Gente, tudo que eu falar aqui para vocês, eu tenho certificado, tá? Eu estudei, eu fiz curso com ótimos profissionais, então foi muita dedicação. Já fazem 9 anos que eu estou nesse mundo da energia oculta, fantástica, maravilhosa, que se você tiver a paciência para aprender e entender, você sabe utilizar da melhor forma, é fantástico, gente. E eu entendi por que eu gosto tanto de aprender, tanto de conhecimento. Foi através da numerologia e da cabala, que serão outros vídeos, né, que eu estarei trazendo aqui para vocês como quadros, tá?
Mas vamos para o que interessa agora. Eu trouxe esse livro, como eu falei para vocês, eu bati o olho nele, comprei, falei, gente, eu nunca joguei tarô, eu já vi as pessoas jogarem para mim, sempre fui a consulente. Então eu passei a ser uma estudiosa do tarô. E já sabia o baralho cigano, eu já tinha feito o curso, tá? Então eu resolvi trazer esse pedacinho da minha história aqui para vocês, para falar sobre o tarô claro e simples. Aprenda a ler as cartas de maneira rápida e prática. Sim, eu tô lendo porque já fazem 9 anos, né, gente, que eu comprei, e com o tempo eu fui desenvolvendo minha intuição. Então, no começo eu não tinha intuição nenhuma. A intuição era aprender. Porém, para você que tem interesse, esse livro aqui é fantástico. Ele é da Josephine Ellerson, tá? Ele tá solto as folhas de tanto que eu folheei. Na verdade, ele descolou. Quando eu comprei, ele descolou, gente. Aqui eu não consegui mais arrumar. Porém, as folhas estão inteiras, tá? Inclusive, ó, no final eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro desse livro, tá? Eu vou deixar aqui em cima, aqui, ó. Vou deixar aqui do ladinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo antes de você iniciar como um tarólogo, uma taróloga? Você tem que entender por que você quer. Qual é a finalidade? Para que você quer o tarô? Essa é a primeira base importante para alguém que entra no esoterismo, nesse mundo de energia, para que você não se frustre depois, para que você não compre o tarô e jogue lá na gaveta, gente, porque isso é muito triste fazer uma coisa dessa, tá? Então, eu venho aqui para te ajudar, para que você entenda qual é o motivo. Escreve num caderno, num diário seu, que depois vai ser importante para você utilizar, tá? Coloca assim, qual o motivo de eu gostar tanto de tarô? É para meu uso pessoal? É para fazer leitura para outras pessoas? É uma curiosidade apenas? Porque tudo que eu aprendi foi por curiosidade, porém eu sempre me firmo muito nas coisas que eu estudo. Quando a gente tem, a nossa intuição tá puxando muito para algo, é porque a gente já traz isso de outras vidas, entendeu? Então aqui, ó, este livro, como eu mostrei aqui para vocês, não esquece que no final eu vou mostrar aqui, tá? O que vem aqui dentro. Então aqui, gente, ele traz alguns passos importantes. Ah, só, mas você vai falar de um livro? Sim, gente, eu não tinha esse livro antes de começar. Se eu tivesse um vídeo me falando sobre esse vídeo, passo a passo, seria mais fácil. Seria mais fácil. Então eu trago aqui para ajudar você. Até mesmo antes de você ter interesse de comprar o livro, você vai poder seguir os meus vídeos, você já vai entender todo passo a passo. Coisas que eu levei meses, porque eu tive, lógico, que ler o livro inteiro, seguir passo a passo, para que tenha bases sólidas. Para você construir uma casa, você tem que começar pelo alicerce. Você não pode começar pelo telhado e ir para o solo. Não tem estrutura, tá? Então, tô com a minha velinha acesa aqui, tá? Ó, para dar trazer uma claridade nas nossas vidas, tá bom? Então aqui, ó, ele traz a primeira parte, ele fala boas bases. Então, o primeiro passo aqui é o histórico. Nós vamos falar aqui, gente, sobre a jornada do herói, tá? Então aqui, ó, primeira coisa que você tem que saber, por que você tem interesse em aprender o tarô. Se é só curiosidade, é ótimo, tá? Porque quando alguém falar sobre o tarô pra você, você vai falar, peraí, eu tenho uma opinião, porque eu estudei, eu sei o que é o tarô,
porque as pessoas costumam defamar o trabalho das outras pessoas e isso não é legal, isso não é bacana. Quando nós não temos conhecimentos, não jogamos pedra, porque nós podemos uma hora precisar exatamente daquilo que não temos compreensão no momento, mas alguém tem, tá? Então aqui, ó, este livro, antes de começar, ele já fala o seguinte: quando você comprar, ou se você já comprou, ou se você nunca leu esse livro, dá só uma folheada por causa da curiosidade. Ah, eu comprei o livro, dá uma folheadinha, sabe, assim, por cima, para você ter uma noção básica, né, sobre o que é o livro, tal, e só. Não pega o livro e começa a ir lá nas cartas. Ai, vou fazer uma leitura aqui. Agora eu vou ver o significado. Ah, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Gente, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar, porque não vai dar certo, você não vai entender. Não tem entendimento, não tem base. Isso, muitas pessoas acabam pegando o seu tarô, tá? Inclusive é este daqui, ó, que eu utilizo, ó, ele é lindo, ele. Gente, 9 anos eu tenho esse tarô, ele tá inteirinho. Eu não faço aquele negócio lá com as cartas porque estraga, tá? Minha ferramenta de trabalho, eu tenho que zelar, tá bom? Então, estas cartas aqui, ó, meu primeiro tarô é o que eu utilizo ainda. Então, gente, o que acontece? Segue o passo a passo para não chegar no meio do caminho frustrado por não conseguir fazer uma leitura e guardar o tarô lá na gaveta. Essa autora, a Josephine, ela explica muito bem. Então, já vem aqui, ele tem 6 partes, tá? Ela explica muito bem. Então, aqui, olha, não façam isso. O que você faz? Dá uma olhadinha rápida, aí você depois vai seguir o passo a passo para que você construa esse alicerce como um tarólogo, uma taróloga. É importante essa base para que não tenha esta frustração, tá? E você acabe abandonando algo que vai ser importante para você. Então ela fala aqui, não faça isso, tá? Dá uma folheada, pulando as páginas, dá uma olhadinha e aí depois você começa com seriedade, com verdade, com tempo tranquilo, a mente tranquila para que você aprenda, tá bom? Então aqui ela ensina e é fantástico. Tanto que ela falou, ó, se não conseguir conter sua curiosidade, folheie rapidamente o livro como um todo, tá? E ela ensina o passo a passo. Será necessário ter paciência na prática para que você percorra, tá vendo? O caminho com seriedade. Eu já tinha até falado isso e aqui tá aqui, ó, para que tenha uma boa fluência no seu aprendizado, tá? Então leia o livro na ordem. E aí depois que ela explica essa parte aqui no livro, então aí fala, né, tudo começa com você. É verdade. Tudo começa com você, gente. Por isso que eu falei no início, é importante você compreender. Para que você quer esse livro? É para você fazer uma leitura para você? Eu comecei a fazer leituras para mim, tá? Porque depois que você aprende, que você vai começar a fazer para outras pessoas. Porque é muito sério você fazer uma leitura para outra pessoa, até mesmo no momento que você pode dar uma informação errada. Então aqui, tudo começa com você, né? Reveja se quer receber uma orientação para você entender qual é o objetivo dessa motivação para aprender, tá bom? Então aqui, né, ela já começa, porque assim, ó, o tarô, ele não mente, o tarô, ele não erra, o tarô, gente, não existe isso. O que existe é uma leitura que não tem compreensão.
e aí não vai fazer sentido mesmo, tá? Então aqui, ó, outra parte que ela explica aqui, nada de lições de história. Então, olha, gente, porque se for falar, depois em um outro vídeo eu vou falar sobre tarô. O tarô, ele vem de várias culturas, ele tem um conhecimento, ele é misterioso tanto quanto o ser humano. Então, ninguém sabe o dia, a hora, o criador. É uma questão muito aberta. Se você for procurar saber, vários autores de livros, eles vão falar, cada um vai falar uma coisa. Então, o tarô já inicia sabendo de uma coisa, o tarô, ele é tão misterioso quanto um ser humano. Quem é que conhece um ser completamente? Ninguém conhece. Cada um tem o seu mistério, seus segredos. Assim é o tarô, porque é o nosso reflexo, tá? Já vou dando essa dica para vocês, tá bom? Ele vem de culturas, civilizações, utilizado desde a época do Egito, gente. Cristo já tinha conhecimento. Os chineses, sabe? Pessoal da Itália. Então é elite, gente grande que utilizava o tarô. Conhecimentos ocultos, eles são desmiuçados porque tem quem tem dinheiro. Mas nós que não temos dinheiro, nós podemos conhecer, gente. Conhecimento a gente guarda aqui. Tem uma teoria que se fala que ele foi criado como um código secreto. Por isso que esse código secreto era muito utilizado pela elite. Para manipular, saber como começar, saber o passo a passo de tudo, como existe hoje. Pessoas que utilizam dessa sabedoria para manipular você, todo mundo que não tem conhecimento, porém eles são os primeiros a falar que isso aqui não presta, que o tarô não presta. Quando ele fala que o tarô não presta, ele está se referindo ao próprio ser humano, porque é um espelho do ser humano, tá bom? Se não presta, por que que muitos, né, pessoas da alta sociedade, pessoas com grandes interesses em manipular as pessoas, eles têm esse conhecimento? Em outros vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então aqui, ó, ele foi usado, criado através desse código secreto, porque ele tem uma simbologia, ele tem, cada símbolo representa um contexto, uma realidade, uma forma de você realizar, de você fazer. Então ele traz segredos, ele traz energias, arquétipos vivos, ele traz toda uma parte mágica, fantástica, que nós podemos utilizar a nosso favor, tá? Então aqui, ó, os fatos históricos, né, eles levam aqui, como eu já tinha falado, né, da Itália desde o século XIV. Na Itália, gente, Itália, Egito, China, e aí vai, sabe, Grécia. Por isso tem vários tipos de tarô, né? O grego, da bruxa, o egípcio. Se você parar para prestar atenção, quando você for comprar um tarô, vê quantos tipos de tarô tem. Porque são várias culturas. Então, assim, se você tem interesse em se aprofundar na história do tarô, tem vários livros que você pode encontrar e se aprofundar, tá? Depois eu vou fazer outro vídeo falando um pouquinho especificamente somente sobre o tarô, mas hoje, como eu comecei aqui o primeiro passo, né, falando de bases sólidas, é muito importante saber como elas funcionam, qual o propósito, por que que elas funcionam, como elas podem te orientar. Isso é importante, tá? Então, e o restante do livro aqui, ele foi idealizado para te mostrar como as cartas funcionam, tá? Então, vou falar agora só mais um pouquinho sobre o tarô e aí depois vou passar para outros vídeos, tá? Então aqui, ó, sobre o baralho de tarô. Primeiro, vamos analisar o tarô em si, como ele está organizado e em que ele consiste. O tarô dourado contém 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos maiores, gente, eles estão ligados, como eu sempre falo nas minhas leituras, eles estão ligados às nossas consciências. São 22 consciências que nós temos.
E eu vou te falar uma coisa, uma única consciência, ela serve para milhões de pessoas. Porque dependendo da situação de cada um, aquela consciência, ela vai trazer um benefício diferente para cada um, tá? Podem ter até pessoas com a consciência numa situação parecida, mas é uma consciência que nós temos e que muitas vezes está inconsciente, guardado no nosso ser, tá? Os 56 arcanos menores, no próximo vídeo eu vou explicar melhor essa divisão, tá? E falar depois sobre cada um deles. Os 56 arcanos menores, eles são divididos em naipes, que representam os 4 elementos, os 4 reinos que eu sempre falo nas minhas leituras: ar, fogo, terra e água. Então temos os naipes, temos as cores, eles trazem comportamentos. Por isso que eu sempre falo de consciências e comportamentos. É importante saber. Por exemplo, paus representa fogo, copas, que é um coraçãozinho, representa água. Tem um coraçãozinho com um desenho de um coração para cima, é espada. Representa a nossa mente. E onde tem parece um cristalzinho assim, ó. Um cristalzinho, é o ouro, gente. É o ouro. É um comportamento. E como que se desenvolve esse comportamento? Vou explicar em outros vídeos, tá? Então, para aprender aqui, as cartas contêm as imagens, os arquétipos, as cores, as figuras que trazem essa energia de comportamento negativo e positivo, tá? Os arcanos maiores, eles focalizam em questões importantes da vida, como eu falei para você. É consciência, é o nosso consciente. Então, quando você começar a entender sobre o tarô, você vai ver o quanto ele é maravilhoso, gente. Ele traz uma energia fantástica, ele traz os segredos. Aí você começa pedrinha com pedrinha montando a sua estrutura, a sua base. Então, gente, como eu falei no início para vocês, qual é o sentido? Por que você quer aprender a jogar tarô? O que está te motivando? O que está te levando a essa situação para você querer aprender? E se você realmente está muito a fim de aprender, seja bem-vindo a esse mundo maravilhoso, fantástico. Eu espero que você siga o passo a passo que eu irei mostrar. Eu vou fazer outros vídeos, tá? Para não ficar longo, porque senão depois dá muito trabalho para editar. E um dia que você fizer vídeo, você vai entender, tá bom? Então aqui eu trouxe só uma base para você entender a principal pergunta: por que você quer aprender? Para uso pessoal, para se tornar um profissional, uma profissional, ou somente por curiosidade? Deixa aí nos comentários para mim. Paramos aqui para que você tenha esse entendimento. Passo a passo, lembra? No segundo passo, eu vou falar para vocês sobre respondendo perguntas sobre o tarô, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar até agora. Beijos de luz da sol e até o próximo quadro falando de tarô.